Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. O pessoal está chegando aí, a paz, todos que estão já nos cumprimentando. Diego, João Paulo, Marília, Deus abençoe. Glória a Deus por mais essa noite, por mais essa live. Aleluia. O pessoal está entrando aí, mas eu já quero desejar tudo de bom para todos vocês, muitas bênçãos em Cristo Jesus nosso Senhor, muita vitória para os guerreiros, para os irmãos, para aqueles que têm o amor de Deus no coração. Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Mais uma live da Escola de Ministros. Tem sido maravilhoso. E eu quero sempre aproveitar a oportunidade para dizer para vocês estarem sempre aí divulgando, convidando as pessoas para essa grande oportunidade de estarmos através das redes sociais, aprendendo a palavra, né, disponibilizada para todos que têm as ferramentas, as mídias sociais e o Instagram. Deus abençoe, Marília, Mari, paz do Senhor para todos vocês. Louvado seja o Senhor. Stephanie, Débora, vai chamando o pessoal aí, gente. Pai, isso aqui é bom. A palavra de Deus é escudo para aqueles que nela creem. Gabriel, os varões marcando presença, é isso aí, meus irmãos. Já ora, já vem para a palavra. Ficar na base, é isso aí. Aí, Thaís, graças a Deus, todos vocês, Sam, um abraço, meus irmãos. Maravilha. Pessoal mandando aí os coraçõezinhos. Bênção pura. Já vamos entrar aí em mais um estudo tremendo, importantíssimo para a compreensão das Sagradas Escrituras. Você aí que participou ou não, está participando ou não das lives, talvez ainda não saiba, está entrando agora. Nós estamos deixando aí disponíveis os primeiros vídeos para que você entenda a introdução ao estudo da palavra. Estamos tendo o maior cuidado de não entrarmos diretamente já nos livros. Nós precisamos entender alguns preceitos básicos. Nós falamos aí na primeira sobre o porquê devemos conhecer a Bíblia. Na segunda live nós falamos das divisões da Bíblia. Você pode ter acesso aí no meu Instagram mesmo, ou na minha página do Facebook, Ministros da Santidade, aos vídeos da EMUH Online. Amém? E na aula passada, terça passada, a gente falou sobre as divisões da Bíblia, que são importantíssimas, irmãos. Para se começar a ler a Bíblia tendo o entendimento das divisões da Bíblia é muito importante. E a gente falou sobre isso, tá? E hoje, o pessoal participou da enquete aí. Quem aí participou da enquete aí, fala alguma coisa. Vamos interagir aqui. O intuito é esse, nos relacionarmos com o intuito de aprendermos uns com os outros, crescermos no conhecimento. Quem aí votou na enquete? Thaís Rabelo votou. Até onde eu vi,
Você que votou na enquete, fala aí. Luana, Marília, o pessoal tá aí confirmando, muito bem. Léo Correia, Marília, Mário, o pessoal votou aí na enquete, hein? Graças a Deus. Paz do Senhor. Esse é o Joelson, poder de Deus, né, Joelson? Maravilha. Paz do Senhor para você, meu irmão, para todos vocês. O que acontece quanto à enquete? Por que eu fiz a enquete no Stories, no Reels? Porque a gente precisa, né, ter um acordo aí para a sequência das lives serem legais. E eu perguntei se a gente começaria pelos evangelhos ou não. É óbvio que como estamos aprendendo a Bíblia agora, se é que esse é o intuito, começar a estudar, eu não poderia começar pelo Antigo Testamento, tá bom? Que é mais complexo, é mais difícil. O pessoal está entrando aí. Então a gente começa, geralmente, por ser questão de didática, para que haja o aprendizado correto, a gente começa com o Novo Testamento. E a gente estudou isso aí na aula passada, né? Novo Testamento. E dentro das divisões do Novo Testamento, isso aí nós sabemos, evangelhos, histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais, revelação. E eu perguntei na enquete se a gente poderia começar pelos evangelhos. Até onde eu vi ontem, 98, se eu não me engano, 98% das pessoas votaram para que a gente começasse pelos evangelhos. Muito bom, né, gente? Então, atendendo aí o pedido de vocês, nós vamos começar pelos evangelhos. Maravilha. Já está decidido, votado, a maioria democraticamente venceu aí. Só que eu não posso aí, tá, pessoal, já entrar aí nos evangelhos, pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e ir entrando, não. A gente tem que entender umas coisinhas antes. Eu até fiz um resumo aqui para você entender o contexto do Novo Testamento. Como objetivo não é só uma questão devocional, de você abrir a Bíblia e sentir uma revelação, receber uma palavra orientadora, mas como é estudar, entender de fato as Escrituras, nós precisamos ter uma introdução ao Novo Testamento, nem que seja resumida. Precisamos, presta atenção nisso aí, de uma introdução ao Novo Testamento. E na live de hoje, eu quero falar do contexto de Malaquias. O que é Malaquias? É o último livro lá do Antigo Testamento. Aí a gente entra no Novo Testamento. Isso nas nossas Bíblias aqui evangélicas, cujo cânon tem os 66 perfeitos livros. Até eu deixar uma curiosidade para vocês, haviam outros livros santos, tá? Mas eles se perderam na história. Mas aprove a Deus separar esses. Esses são os que Deus separou como necessário para que você entendesse tudo que você precisasse a respeito de Deus, da questão da eternidade, de todo o propósito da restauração do homem, deste reino, firmamento. E inclusive, eu quero dizer para vocês que lendo a Bíblia, esses livros são mencionados na própria Bíblia. Esses livros que foram perdidos. Tá? É só algo para aumentar o seu conhecimento, a sua noção a respeito. Mas nós vamos aqui falar hoje sobre esse período interbíblico, esse período que vai ser uma introdução histórica, política ao Novo Testamento.
aquilo que está registrado nos evangelhos. Beleza? Então, nós vamos ver aqui o que aconteceu resumidamente desde Malaquias, fim de Malaquias, até a introdução do Novo Testamento. Eu falo questão da história, da época em que Jesus estava prestes a vir como homem. Beleza? Então vamos lá. Eu quero falar aqui do contexto político, cultural, para ter a introdução ao Novo Testamento, para a gente ter uma noção melhor dos evangelhos. A primeira coisa que eu deixei resumida aqui para vocês é que por volta de 450 a 333 a.C., o mundo antigo, vamos dizer assim, estava sob domínio persa. Domínio persa. Quem já leu aí o profeta Daniel, que mostra todos os reinos da terra e que Jesus é o rei sobre todos esses reinos, representado principalmente naquela estátua que Nabucodonosor viu em sonho, em visão, ao qual só Daniel teve a interpretação. Já vai anotando isso aí que está ligado. Então aquela questão da cabeça de ouro, e aí vem pé de prata, né, bronze, tá, e pé, ferro, com areia, a pedra que esmiuça ali a base da estátua, né, a pedra sem auxílio de mãos, que é o reino de Cristo, reino milenar, né, todo aquele contexto do sonho está aqui. Daniel viu os reinos. E o primeiro que nós estamos falando é o reino persa, porque nós sabemos que depois da Babilônia, Ciro aí, o Medo-Persa, cumprindo a profecia, veio e, tomando a Babilônia, permitiu o povo judeu, nome dado no cativeiro mesmo, que era o povo do Reino do Sul, onde ficavam as duas tribos e meias que foram levadas cativas quando o templo foi destruído. E este rei, ele permite o regresso do povo de Deus, história que está registrada aí em Neemias, Esdras, né? Então, note que este reino existiu, tá bom? E o que eu quero que você entenda aqui é que nessa época os judeus estavam sob domínio da Pérsia, né? Como lá em Neemias. E o interessante é que os persas, eles respeitavam os judeus, né? Tratavam bem os judeus. Os judeus nessa época gozavam de uma certa liberdade, mesmo estando sob domínio persa. Só que depois do reino persa, vem outro reino, que é uma dominação, que é uma soberania também, que na verdade é uma supremacia greco-macedônica. Estou falando aqui de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele conquistou aí muitos territórios, né? Isso é registrado na história, e ele também foi muito simpático com os judeus, através da sua política das sátrapas, das comunidades, e aonde, isso aqui é importante, aonde Alexandre o Grande contribuiu com o evangelho que viria com Cristo, aonde ele contribuiu? Com a cultura e com a língua grega, que era a língua mais falada ali na época, juntamente com o aramaico, na época de Jesus. E a língua grega foi a língua usada por Jesus, que é o grego koiné, ou chamado de grego comum. Então este monarca aí, este rei, Alexandre o Grande, contribuiu grandemente, porque o mundo antigo que ele conquistou, ele dava uma certa liberdade e misturava as culturas, dava as culturas a conhecer a sua cultura, para que elas se relacionassem.
diferente dos outros reis que destruíam as culturas dominadas, impediam o relacionamento, trazendo escravidão. Ele tinha uma outra visão. E isso contribuiu, uniu o mundo da época com a língua grega. Tá? Isso aí foi em 333 a.C. a 323, porque ele morre aos 33 anos e os seus 4 generais, que aí vai entrar agora o domínio egípcio, né, sobre os judeus. E qual é esse domínio egípcio? É quando os 4 generais, 4 dos seus generais de Alexandre o Grande, recebem o seu legado, né, começam a dominar tudo aquilo que ele havia conquistado. Tem até o nome aqui de algum deles. Mas isso aqui não é interessante. Tá? E aqui ainda o povo judeu vivia pacificamente. Tá? Até que vem um reino assírio. Não assírio, reino sírio. Que já é um jugo. Agora aqui nesse reino sírio, olha só. Estamos zerando aqui. Começamos em 450 a.C. Agora nós estamos entrando numa data de 198 a 166 antes de Cristo. Presta atenção nisso aí para você não errar. Estamos chegando numa data de 198 a 166 antes de Cristo. Então estamos chegando perto aqui do contexto do Novo Testamento, dos Evangelhos. Na medida que nós estamos estudando aqui, você vai entender o porquê de eu falar desses reinos que vieram antes. Então aqui, agora o povo judeu vai entrar debaixo de um jugo. Daniel ele fala da abominação que causa desolação, que fala do sacrifício ímpio. Muitos estudiosos dizem que aconteceu aqui quando Etíoco Epifânio IV, né, ele não suportava os judeus, a religião judaica, ele se opunha veementemente ao judaísmo, aos judeus, e ele odiava tanto, né, este povo que ele começa a destruir os templos. Destruir os templos. Aqui já começa a mudar o contexto. Você vê que os judeus agora estão entrando numa situação difícil, né? Uma situação de perseguição. É uma ditadura sobre eles. E esse Etíoco Epifânio, o que ele fez aqui? Ele vai destituir o sumo sacerdote da época aqui, vai proibir o sacrifício diário no templo e vai colocar no altar, que é o altar a Jeová e a Vé, né, um altar a Zeus, aqui, nessa época aí. Tá? E em 168 ele vai profanar sacrificando um porco sobre o altar. Isso é bastante falado no meio dos seminaristas, dos estudiosos da Bíblia. E ele começa a oprimir, ele vende as famílias judaicas, então o povo judeu começa a entrar numa perseguição, numa afronta terrível, muito grande, tá, na história. E isso vai levar a um fator. Que fator é esse? A revolta. Então os judeus vão se revoltar. Quando os judeus se revoltam, a gente chama esse período o período onde houve a guerra da libertação na história. Guerra da libertação, que foi presta atenção, de 166 a 63 antes de Cristo. Olha o tempo chegando e encurtando até zerar. Porque nós sabemos que o nosso calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha só, zerando aí. Só que no período de 166 a 63 antes de Cristo, vai ter uma família aí, nessa revolta, onde estavam sendo mortos, violentados, destruídos,
que essa família vai se rebelar contra isso, vai se levantar para lutar, que são os filhos de Matatias, que a história vai falar dele como um homem justo, um homem exemplar, né, assim como seus filhos. E se você quiser conhecer essa história aí, que é a guerra da libertação dos Macabeus, né, e inclusive o personagem principal que se destacou como um grande militar em defesa dos judeus, em libertação do seu povo, foi Judas. Judas Macabeu. Não é o Judas Iscariotes não, irmãos. Judas Iscariotes é lá na frente. É o Judas Macabeu, período interbíblico. Estamos na introdução do Novo Testamento para começar a entender o que é o Novo Testamento. O que é Jesus Cristo, por que aquela agitação, por que o Império Romano está lá dentro. Tem que entender isso aqui primeiro. Fechando essa questão, se você pegar nos livros apócrifos que existem na Bíblia Católica, esses livros apócrifos, eles não são canônicos, não são sagrados santos, eles são livros com teor histórico, cultural, tem informações culturais. Aí você pergunta, pastor, por que os livros canônicos lá, Ruth e o Dragão, Judas Macabeu, que tem na Igreja Católica, não são colocados na Bíblia que eu tenho? Porque eles só têm valores históricos. Eles não são sagrados. Como é que eu provo isso para você? Se você pegar os livros apócrifos, eles não ligam em nada com os livros santos. Eles não correspondem, eles não têm nenhuma coerência. Tá? Mas os 66, eu falei isso na live passada, um fala do outro. Um confirma o que o outro disse, mesmo sendo escrito num período de milhares de anos, com pessoas que nunca se viram, todos estão falando da mesma coisa. Amém? Então, nesse período aqui, até 63 a.C., Judas Macabeu vai se revoltar. Tá? E o que acontece? Ele vai batalhar contra as forças do jugo sírio, ele vai reunir forças, reconquistar Jerusalém, a cidade santa, Ariel, que é um termo gentil de falar a cidade da paz, a cidade de Davi. Ele vai reconquistar a cidade, vai promover a purificação do templo, vai dar liberdade ao povo, restitui o culto. Isso aqui é um ídolo, isso aqui é um herói nacional para os judeus. Isso aqui é história. Tá? Eu até coloquei aqui que ele restitui a festa da dedicação, né? E ele começa a administrar a Judéia. Tá? Esse é o período da guerra da libertação dos Macabeus. Agora, para fechar aqui o último contexto político-cultural antes do Novo Testamento aqui, a gente vai falar da intervenção dos romanos. Aonde entra os romanos na história da Bíblia, que você vai ver Herodes, Pilatos, vários Herodes, vai ver Pilatos, vai ver César, enfim, vai ver as centúrias romanas, os soldados romanos, né? Como Roma foi entrar aqui, no contexto do Novo Testamento? Como é que Roma foi aparecer aqui? É porque depois dessa grande, para mim foi grande ato heróico de Judas, o próprio povo judeu, irmãos, olha só, o próprio povo judeu, eles começaram a brigar por poder. Eles começaram a brigar tanto por poder, para quem ficaria no trono, para quem ficaria responsável para reinar, né, sobre os judeus, que devido às batalhas, à guerra civil, vamos dizer assim, Roma teve que intervir. Então, a princípio, Roma não tinha interesse nenhum ali na parte da Judéia, Galileia, da área do povo de Deus, vamos dizer assim. Jerusalém, eles não tinham interesse, porque aquilo era um barril de pólvora. Virava e mexia sedição, ataque, anarquia, tentativa de tomar o poder. Então aquilo ali
era um lugar sem paz, porque os judeus eles não aceitavam ser dominados por ninguém. Então, de 63 antes de Cristo em diante, o Império Romano é que vai estar como a liderança principal no cenário político dos tempos de Jesus. Deu para pegar aí? Deu para entender aí, galera? O pessoal vem chegando aí, glória a Deus. Maravilha. Deu para entender aí? Se deu, dá um joinha aí pra gente fechar aí bem top essa live. Isso é o que? Introdução ao estudo do Novo Testamento. Na enquete os evangelhos venceram. Vamos estudar o evangelho. Mas precisamos de entender a introdução. Toda a história política. Então é isso aí, o pessoal está entendendo. Maravilha. Então, amados irmãos, qual foi a contribuição do Império Romano para os evangelhos? No período da graça. Eles eram muito dinâmicos. Você vai ver isso em Marcos, que como Marcos foi para atender mais o público romano, eles não queriam de muita historinha, eles queriam ação. Vamos fazer, vamos trabalhar. Então você vê que o evangelho de Marcos é o mais dinâmico. Você vê sempre assim, e Jesus se levantando, e saindo, e não sei o que. É sempre ação, ação, ação. Eles eram muito dinâmicos e eles construíram muitas vias, rodovias, estradas no mundo antigo, quase todo da época. Os romanos fizeram, eles ligaram o mundo em questão, vamos dizer assim, de estrada, questão palpável, porque era um império muito bélico, muito focado em estratégia bélica. E todos esses impérios que vieram desde Malaquias, do fim do Antigo Testamento até o Novo, para mim os que mais contribuíram foi o Império Greco-Macedônico com Alexandre o Grande, por causa da língua grega e a cultura grega, porque foi a língua que uniu o mundo na época. E foi a cultura que permitiu os povos se ligarem. Jesus vai usar isso. A cultura grega consegue unir os povos para que o evangelho pudesse romper fronteiras nesse cenário do Novo Testamento. Depois dos gregos, o Império Romano foi o que mais contribuiu com as estradas. Você já deve ter ouvido esse ditado que todos os caminhos levam a Roma. Você já deve ter visto isso. Todos os caminhos levam a Roma. Então, quando a igreja vai avançar, as estradas que os romanos construíram vão favorecer para que os missionários, os apóstolos, pudessem chegar ali na Ásia Menor, nas partes da Europa, em todo aquele mundo antigo. Então, o Império Grego e o Império Romano contribuíram muito, tá? Com a cultura e língua e com a questão das ligações do mundo antigo, das estradas. Aqui a gente fecha, resumidamente, o período político que vai dar a introdução ao Novo Testamento. Agora, quando a gente for ler o Novo Testamento, os evangelhos, a gente vai entender qual é o contexto. Então, qual é o contexto político? Os romanos estão no poder, indiretamente, não era propósito deles, ninguém queria aquela bomba daquele lugar, a Judéia, ninguém queria aquelas regiões, porque o povo judeu era muito ariano, eles não aceitavam ser dominados por ninguém, mas tiveram que intervir. E lá eles estão meio que contra a vontade, e os próprios judeus também não os queriam. Então, barril de pólvora, tensão. Então Jesus vai chegar num cenário de muita tensão política, cultural. É nesse cenário que as pessoas estão sem paz, estão apavoradas, estão insatisfeitas com o mundo,
com as governanças, com tudo, é que Jesus vai chegar. Ok? E a gente fecha aí a live de hoje da escola com essa introdução política de Malaquias até o Novo Testamento. E, claro, para a próxima aula, já vou deixar de antemão. Aí nós vamos falar das vertentes religiosas, tá, que existiam na época do Novo Testamento aqui, dos Evangelhos, na época que Jesus vai vir, ok? No seu período de humilhação como homem. Nós vamos falar também como é que era o contexto religioso, a crença ou as crenças que existiam. E isso, irmãos, tudo isso para quê? Para você começar a ler os Evangelhos, que é a primeira divisão do Novo Testamento, para que você realmente entenda o que você vai ler. Então aqui a gente fecha a introdução ao Novo Testamento de uma forma bem tranquila, do contexto político, a importância da política, tá, para o avanço da igreja. Aqueles que colaboraram, aqueles que se oporam, e toda a reação que foi levada, a questão de Judas Macabeus até o período romano, e eles estão insatisfeitos. E é esse período que Jesus vai chegar. Amém? Então é isso aí. Eu quero tirar um tempinho para agradecer, para falar com vocês. Bênção de Deus, Bispa Vânia. Diego está quase igual hoje. Agora eu posso tirar esse período aí para a gente falar um pouquinho uns com os outros. Porque no meio da live, irmãos, eu foco aqui para não me perder, né? Mas eu falo com vocês no início da live e no final. Pode ser assim? No início a gente se cumprimenta, tal, pergunta coisas, responde, e no final também. Mas no meio a gente foca no assunto. Porque às vezes se surgir uma dúvida aí para você, porque eu continuo a linha de raciocínio, porque na medida que eu for falando, pode ser que ela seja respondida. Mas eu quero perguntar aí, antes da gente encerrar aí, já deu as meia hora, o que vocês acharam aí dessa introdução ao Novo Testamento? E aí, ótimo, amém? O que vocês acharam dessa introdução aí? Foi bom para vocês? Foi algo novo? Foi algo que vai acrescentar aí quando você começar a estudar aí o Novo Testamento, os Evangelhos, né? Então o pessoal está dizendo ótimo, obrigado aí, Léo, Gabriel, Forte, Eliânia, Thaís, Deus abençoe todos vocês, Marília, IPMA Thaís, os alunos da Escola de Ministros estão aí, graças a Deus, maravilha. Marcos, que a linguagem dos romanos com a linguagem dos gregos e a estrada dos romanos. Estratégico, isso foi Deus agindo sim, para o evangelho ter um ambiente propício, político e culturalmente. Entendeu? Então interessante, muito bom. Isso aí, gente. O conhecimento é a única coisa que não vão poder tirar de você. Bom? Isso aí. O conhecimento para ser aplicado, para a gente iluminar, fazer diferença, ser bênção na terra. Muito bom, né? Maravilha de Deus. E é isso aí. Isso aí é a MUH Online. Vocês podem compartilhar, abençoar as pessoas. Nós estamos disponibilizando esse conteúdo aí. Liberado, gratuito, né? Aproveitando as redes sociais, além da nossa escola, né? Nossa escola no sábado, sem presencial aqui em Brasília, DF. Além da escola, nós estamos disponibilizando não só para os alunos da escola semipresencial nos sábados, mas para todos que têm mídias sociais, têm Instagram, o estudo da palavra, tá? Vamos preparando. Próxima live a gente vai entender o contexto religioso da época, as expectativas sobre o Messias, as crenças, né? As vertentes, para quando você lê ali, você está em outro nível, né?
como estão dizendo hoje, né, outro patamar, né? Então, muito importante. Pessoal, maravilha. Tá? Eu quero também aproveitar esse tempinho aqui para falar com vocês que é importante também o nosso seminário, Metamorfose Espiritual, fim de fevereiro agora. Vai estar com o tema Vencendo no Campo de Batalha da Mente. Pessoas já fizeram inscrições hoje comigo, já mandaram os comprovantes. Entendeu? A galera tá chegando junto. Vocês não podem ficar de fora, não. Vamos lá, vamos nos ocupar com Deus, com a palavra, com aquilo que nos dá vida. É coisa boa. Vamos nos ocupar com a saúde espiritual. Mais do que eu, que me interesso nessas lives em compartilhar algo de Deus, é o próprio Deus que se interessa por vocês. É o próprio Deus que ama vocês. E Deus é a palavra. Então você tem que chegar junto aí, não dá mole não, tá? Nós estamos aí nas terças-feiras, aí, às 21 horas, sem falta, se Jesus quiser, nós continuaremos aí, focados, firmes, mas vocês têm que chegar junto, tá bom? Coisa boa. Então vamos ter o seminário aí, e no mês de fevereiro nós vamos dar aí o local, todas as orientações aí, tá? Os comes e bebes aí, mais uma vez incluídos, vai ser coisa boa, tá? Mas o local ainda está por se definir, vai ser na última semana de fevereiro, fiquem ligados aí, amém, meus irmãos? Então agradeço aí a todos que participaram, amém, todos vocês, beijo no coração, nós vamos fazer muita coisa boa aí também, nessa live, né? Eu estou ansioso para chegar logo nos evangelhos, né, irmãos? Começar a ler aqui Mateus. Entender aí qual é a questão que vai envolver tudo aí que está escrito no Evangelho de Mateus. Né? Para quem foi escrito. Tem coisa boa aí. Tá? Então, terças-feiras às 21. Vocês não faltem não. Vocês vão ser edificados aí, vão aprender. Vamos aprender, tá? Isso é uma cortesia da Escola de Ministros aí, tá bom? Da ENUH, online para vocês, amém? Então já começo a me despedir. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração. E nós estaremos na próxima terça, se Deus quiser, juntos novamente, amém? Beijo no coração, te espero aí, semana que vem, com a introdução ao Novo Testamento, o contexto religioso na época de Jesus. Deus abençoe. Tchau para vocês.